Pessoal do quinto ano, vamos agora para a nossa aula de geografia. Vamos começar lá na página 145, tá? O Brasil no continente. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a localização do Brasil e sobre as coisas que tornam ele um continente americano, tá bom? Vamos lá ler juntos, tá bom? O continente americano. O Brasil está localizado no continente americano. Por que o continente tem essa denominação? Por que ele tem esse nome? A América recebeu esse nome em homenagem a Américo Vespúcio, navegador italiano que participou das primeiras viagens ao continente, até então desconhecido pelos europeus. A América do Norte, América Central e América do Sul formam o continente americano. Então, o continente americano ele é formado pelas três Américas, América do Norte, do Sul e Central, tá bom? Então, nós temos aí, nessa imagem do lado, olha aqui a imagem. As três Américas, né? América do Norte tá roxinho, América Central amarela, América do Sul tá verde, tá? Então, a gente vai pensar, né? Por que o continente americano tem esse nome americano, tá? Porque ele foi uma homenagem a Américo Vespúcio, Américo, né? Navegador italiano que participou das primeiras viagens ao continente que era desconhecido, né? Então, ele foi praticamente quem descobriu ali a América, tá bom? Vamos para a página 146, a gente já tem uma atividade aí na 146, tá? Número 1, observe o mapa da América e pinte-o de acordo com a legenda. Então, como é que vocês vão pintar? A América do Norte de laranja, a América Central de vermelho e a América do Sul de amarelo, tá? Vai ser mais ou menos do mesmo jeito que estava pintado na página anterior, só que com cores diferentes, tá? Nós vamos prestar atenção na legenda aí, onde fica a América do Norte, onde fica a América do Sul e onde fica a América Central, combinado? Vamos lá. 2. Com o auxílio de um atlas, escreva as informações solicitadas a seguir. Então, o Atlas nós não temos em mãos, tá? Algumas pessoas, algumas crianças que têm a agenda da escola, lá na agenda da escola tem uma parte do Atlas, tá? O Atlas são os mapas. Então, quem não tem, vai ter que abrir aí uma imagem no Google, né? Para conseguir responder essas questões. Quem não tem o Atlas, tá? Então, vocês vão usar o recurso do Google para procurar e para conseguir responder, tá bom? Porque já que a gente não pode ter um mapa em sala de aula, é isso que vocês vão fazer. Então, A, nome dos países da América do Sul. B, nome dos países da América do Norte. C, nome dos países da América Central. Então, vocês vão descobrir o nome de todos os países. Não vai caber aí nessa linha, vocês vão precisar escrever no caderno. No caderno, sempre com cabeçalho, tá? Centro Educacional Base, Mogi Guaçu, 7 de maio de 2020. E escreve embaixo qual é a página da atividade que vocês estão respondendo, tá bom? Aí vai escrever lá, A, nome dos países da América do Sul, vocês vão colocar todos os países da América do Sul. Vai olhar lá no Google, na imagem do mapa, e vai achar o nome dos países, tá bom? Então, vai colocar o nome dos países de cada América separado aí na atividade e no caderno, porque aqui não vai caber, tá? Tirou foto, manda para a Pro. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre uma das Américas, que é a América do Sul, na página 147. Vamos lá. O mapa ao lado representa o território da América do Sul e os países que a compõem. Observe as linhas que demarcam as áreas dos países, são as fronteiras, tá? Então, aí na América do Sul, nós temos vários países, tá coloridinho para a gente conseguir facilitar a nossa visualização, olha lá. Viu? E aí tem todos os nomes dos países da América do Sul. Né? Então, é mais tranquilo de a gente achar a América do Sul, né? Na atividade anterior. Temos aí Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia,
Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e o maior daí, grandão aí amarelo, é o nosso Brasil. Então, o nosso Brasil está localizado na América do Sul, tá? O Brasil está aí numa cor até destacada, né? Porque ele é maior do que todos os outros países em extensão. Olha o tamanho dele, é muito grande, né? Lá embaixo a gente tem uma atividade brincando de geógrafo. Esse brincando de geógrafo nós não vamos fazer, tá bom? Porque vocês já vão estar pesquisando aí alguns mapas, então vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer. Depois a gente vai lá para a página 148, que tem o finalzinho do Brincando de Geógrafo que a gente não fez, não vai fazer. Temos o Pesquisando aí, que também é uma pesquisa que a gente não vai fazer, tá? Porque vocês já estão pesquisando outras coisas e essa pesquisa ela vai ser bem extensa para vocês nesse momento, então não vou judiar de vocês não, mais para frente a gente faz uma pesquisa mais detalhada, tá? Então essa pesquisa a gente não vai fazer, vamos pular para a página 149. Na 149 nós estamos falando um pouco mais sobre o Brasil, que eu falei que ele é muito grande. Então, olha o título. Brasil, um país de grandes dimensões. O Brasil tem aproximadamente 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, imagina o tamanho que é o Brasil. É o quinto maior país do mundo em área, perdendo em tamanho somente para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Então, ele é o quinto país maior do mundo. Olha o mapa. Então, esse é o mapa mundi. O mapa mundi é como se fosse o mundo, o planeta, né, colocado numa folha, tá? Então, a gente tem os países. Olha as cores deles. O Brasil está em rosa, mas olha os outros. Então, o Brasil é o quinto maior em tamanho, tá bom? Em extensão territorial. Então, olha lá o tamanho dos países. Dá uma olhada. Todos muito grandes, né? E o Brasil tá ali. Divisão política do Brasil. Vimos que o Brasil tem uma grande extensão territorial, então ele é muito grande de tamanho. No início da colonização portuguesa, no século 16, desculpa, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Lembra? A gente já estudou capitanias hereditárias, né? Lá no período imperial, as capitanias deram lugar às províncias, em uma nova divisão política e territorial. Com a implantação da República, as províncias passaram a ser chamadas de estados. Então, depois que teve a proclamação da República, que a gente já viu, né? As províncias que antes eram chamadas províncias, agora são chamadas de estados, tá? Então, o nosso Brasil, ele tem os estados. Nós moramos no estado de São Paulo. Atualmente, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o país tem 26 estados mais o Distrito Federal. Quando a gente pode observar esses estados? Na bandeira do Brasil, a gente não tem lá na parte azul 26 estrelinhas brancas embaixo e uma estrelinha branca em cima? Então, 26 estrelinhas brancas embaixo representam os 26 estados do Brasil. E a estrelinha sozinha representa o Distrito Federal, tá bom? São unidades federativas do Brasil. Para indicar os estados brasileiros e o Distrito Federal, usamos siglas, ou seja, letras maiúsculas que abreviam esse nome. Então, para a gente conseguir identificar cada estado, a gente usa as letras maiúsculas, as siglas, que são os nomes dos estados, tá bom? Então, vamos ver aqui na página 150, a gente tem aqui todas as siglas de todos os estados para a gente conhecer. Eu preciso decorar essa tabela? Não, não precisa decorar essa tabela, tá? A gente vai, por enquanto, só observar, ler, conhecer todos os estados e as capitais, tá bom? Cada estado tem a sua capital. E aí, depois disso, a gente vai fazer as atividades. Então, a gente não precisa decorar no primeiro momento, tá bom? Nós vamos conhecer. Então, nós temos aí todos os estados, os nomes, unidade federativa, qual é a sigla de cada um e qual é a capital de cada um. Então,
Então, toda vez que a gente precisar fazer uma atividade e descobrir a capital, a gente vai consultar aqui até que a gente saiba certinho todas as capitais, tá bom? Então, tem todas aí. Os meninos, né, o Marcelo e o João Otávio, que não estão acompanhando a apostila porque não tem a apostila, podem olhar na internet os estados e as capitais, as siglas, tá? Só para poder observar, para conseguir entender do que eu tô falando, tá bom? Página 151. As últimas alterações políticas ocorreram em 88. Antes delas, o Brasil tinha territórios federais que hoje são estados, Amapá, Rondônia e Roraima. E o território de Fernando de Noronha, arquipélago que passou a pertencer a Pernambuco, e o território de Fernando de Noronha, que também passou a pertencer a Pernambuco. Fernando de Noronha, ele é um conjunto de ilhas que tem ali pertinho do Brasil, ali na beiradinha, né? Então, ele passou a pertencer também ao Brasil, a Pernambuco, tá? Também foi criado o estado de Tocantins, resultado da divisão do estado de Goiás, do território de Goiás, né? Então, Goiás foi dividido e foi criado também o estado do Tocantins, tá? Então, aqui a gente tem como era a divisão em 1980 e qual é a divisão atual aqui na imagem, tá? Olha lá. Vocês podem ver que tem bem mais países, bem mais estados, né, no país. Então, estão bem mais divididos, tá vendo aí? (152) O Brasil e seus pontos extremos. Pontos extremos são os lugares mais distantes entre si em um espaço delimitado, como um país, uma cidade ou mesmo uma região. Então, pontos extremos são os dois pontos mais longes um do outro, tá? São os cantos do Brasil, por assim dizer, tá? Então, no Brasil, os pontos extremos são, no norte, a nascente do rio Ailã, na Serra do Camburaí, que fica entre o estado de Roraima e a Guiana, tá? Então, tá lá em cima, na pontinha do Brasil. Sul, o Arroio Chuí, entre o estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então, lá em Baixão, divisa com o Uruguai, é o finalzinho do Brasil, né? É o outro ponto extremo do Brasil. Leste, a Ponta dos Seixas, a Praia do Cabo Branco, o estado da Paraíba. Então, olha aí a Paraíba lá do lado direito, lá perto do oceano, lá na pontinha do Brasil. E oeste, a outra pontinha, a nascente do Rio Moa, na Serra do Divisor, entre o estado do Acre e o Peru. Então, vocês vão observar aqui no mapa da página 152, aí da sua apostila, e vão observar quais são os pontos extremos. Encontra aí os nomes dos lugares que eles falaram, os países, o rio, né? As divisões territoriais, olha lá. Tá vendo essa linha que traça os pontos extremos? Tá? Depois vamos fazer as atividades, vou ler para vocês e vocês vão resolver sozinhos e mandar para mim, tá bom? 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O Brasil é um dos menores países do mundo em extensão territorial. Atualmente, o Brasil está dividido em 26 estados e o Distrito Federal. A divisão territorial de um país não muda com o tempo, é sempre a mesma. Anteriormente, à época da colonização, o Brasil foi dividido primeiro em capitanias hereditárias e depois em províncias. Estou em dúvida, Pro? Vai rever no texto ou no vídeo, tá bom? Porque tá bem explicadinho, dá pra gente lembrar qual é verdadeira, qual é falsa, tá? Página 153 é a última página que a gente vai ver hoje, nesse dia, tá? Então, página 153, complete o mapa com o que se pede. Então, a gente tem o mapa do Brasil e vocês vão fazer o que tá pedindo embaixo, tá? Escreva a sigla do seu estado no território e pinte de amarelo. Então, o nosso estado é qual? São Paulo. Então, vai escrever a sigla de São Paulo ali onde fica São Paulo e pintar de amarelo. Vai olhar nos outros mapas das outras páginas onde fica São Paulo direitinho. B. Escreva a sigla adequada no território de todos os estados que fazem fronteira com o seu pinto de laranja. Então, fronteira são os estados que estão encostados no nosso, pela linha do nosso. Então, estão encostados. Todos os que fazem fronteira, vai colocar a sigla e pintar de laranja.
Complete o mapa com as siglas dos outros estados e pinte de cor de rosa. Então, os outros estados vai colocar a sigla e pintar de cor de rosa. Então, vai ser amarelo, laranja e rosa. D, no quadro a seguir, faça a legenda para o mapa e indique as modificações. Então, o que vocês vão fazer aí na legenda? Um quadradinho rosa, demais estados, um quadradinho laranja, estados que fazem fronteira com São Paulo, e o quadradinho amarelo, estado de São Paulo, estado onde eu vivo, tá bom? Então, fazendo todas essas atividades, finalizou, tirou foto, mandou para pro, acabou, tranquilizou, tá bom? Então, vamos fazer essas atividades com bastante atenção, tá? Se precisar de ajuda, pode pedir para mim. Tem que procurar também na internet, caso a gente tenha dificuldades de visualização, porque aqui a gente não pode ter um mapa, né? Então, a gente vai procurar na internet conforme surgir a dúvida e que a apostila não puder ajudar, tá bom? Um abraço. Até amanhã.